Olá, olá, turma do sétimo ano. Aqui quem fala é a professora Janaína. Hoje iremos aprender um pouco sobre os poríferos e os quinidários. Eles são animais invertebrados. Lembrando que esses animais eles não possuem coluna vertebral. Vamos iniciar nossa aula falando dos poríferos. Então, quais são as características desses animais? No caso, esses animais são as esponjas. As esponjas, ela tem tamanhos diferentes e formatos, né, formas diferentes. A primeira característica dessas esponjas é que ela tem um corpo coberto por poros. Não formam tecidos verdadeiros, então eles são animais que são bem simples, primitivos, né? Então ele não tem sistemas que outros animais possuem. Na sua maioria são marinhos. Sua célula típica desse animal é chamado coanócito. São considerados animais sésseis, quer dizer, animais fixos, que eles vivem fixos, presos na sua fase adulta. E na fase larval, né, que são as larvas, eles são móveis, né? Então, depois que eles se reproduzem, né, vai aparecer a larva. A larva, ela vai se locomover e após isso, ela vai se fixar no substrato, assim dando desenvolvimento e dando origem a uma nova esponja. Aneuromiários quer dizer que é sem sistema nervoso e muscular. Então, eles não têm cérebro, né? Eles não têm músculos. No caso, elas, as esponjas. Aqui é uma estrutura dos poríferos. Você podem ver a sua forma externa e a sua forma interna. Eu quero que vocês prestem atenção nas estruturas que eu vou colocar uma seta, né? Vocês deem importância a essas estruturas, como os coanócitos, que são essas estruturas aqui que eu estou passando a canetinha por cima, né? São cheias de coanócitos. Os poros são os pequenos furinhos que as esponjas possuem. As espículas, né? Que elas estão na parte interna da esponja. Você não pode ver essas estruturas na parte de fora. Mas como estamos aqui colocando a diferença entre elas, né? Os amebócitos, que é essa figura de cor lilás. E também, importante estrutura das esponjas, é chamado de ósculo. Vamos agora ver as funções, né? Como é que essas estruturas realmente funcionam dentro da esponja. O ósculo é uma abertura, no caso é uma abertura, mas serve de saída, né? Por que saída? Porque é por essa abertura que vai sair a água contendo resíduos, né? Que é resto de alimentos que foi digerido, espermatozoides e outros. Átrio ou espongiocele, né? É uma cavidade interna dentro da esponja, não sei se você observou na figura anterior, por onde circulam os nutrientes e os gases respiratórios. Os poros, também chamados de óstios, possibilitam o fluxo de água para o interior do átrio. Então, a água que fica circulando, né, tá no ambiente, eles entram na esponja pelos esses poros. Sustentação. Quem dá sustentação a essa esponja são as espículas, né? Elas são calcárias, elas são rígidas, né? Elas são também inorgânicas, ou rede de espongina, proteína orgânica. O esqueleto é produzido pelos amebócitos, então, a parte, vou dizer assim, rígida da esponja é formada pelos amebócitos. Os coanócitos provocam o contínuo fluxo de água do ambiente para o átrio do animal. Então, ele também vai ajudar os poros, né, no fluxo da água para o interior da esponja. Os amebócitos são células totipotentes, ou seja, capazes de diferenciar em qualquer tipo de célula. Aqui são 3 exemplos de esponjas, né? Tipos anatômicos. Elas têm formas parecidas, né? Elas são bem parecidas, né? Parecem jarros.
contém, todas elas têm poros. Vocês podem ver aqui as imagens dos poros. E também todas elas vai conter o ósculo, que é por onde sai a água com os resíduos, né? Resto de resíduos, espermatozoide e outras coisas. Sobre a digestão das esponjas, né? Elas também se alimentam como qualquer outro ser vivo, né? Então, aqui é uma esponja, você pode agora identificar onde está cada estrutura, aquela que eu falei anteriormente, né? O ósculo, os poros, as espículas. Esse desenho de tom roxo, né? São os coanócitos. Então, você pode observar que por onde que eu estou passando aqui a canetinha, são os coanócitos, né? Que são células que ajudam na continuação do fluxo do alimento, né? Então, o alimento vai adentrar pelos poros. E no coanócito que acontece também, que tem ajuda para a digestão dos alimentos que entram, né, pelos poros, que são levados juntamente com a água que elas absorvem. Os coanócitos são células exclusivas dos esporos. Então, somente os esporos têm essas células. Elas realizam a captura, né, e também a digestão de nutrientes. Apresenta um flagelo que se movimenta e provoca fluxo de água no ambiente para o átrio do animal. Então, quando ele fala em flagelo, ele está apontando para essa estrutura aqui, né? Essa estruturazinha aqui que faz o movimento. Como qualquer outros animais, né? Como outros animais também, as esponjas elas se reproduzem e ela vai possuir dois tipos de reprodução: sexuada e assexuada. Vocês devem lembrar que sexuada, para acontecer, tem que ter as duas espécies, o macho e a fêmea. Então, a esponja vai ter a esponja macho e a esponja fêmea. A esponja macho, ela vai produzir os espermatozoides e com o tempo vai ser liberado pelo ósculo, né, até encontrar a esponja fêmea. Lembrando também a vocês que essas esponjas, elas estão presas no substrato, né? E após a liberação dos espermatozoides, né, da esponja macho, ele vai de encontro, né, até encontrar uma esponja fêmea, vai entrar na esponja, vai se fecundar ao óvulo e depois de algum tempo vai aparecer, né, o zigoto, que vai dar a forma de uma larva, e são essas larvas que irão, com o tempo, sair da esponja, vai para o ambiente, né, no caso no mar, e vão se fixar. Então, vão se fixar, né, vão ficar presa, daí vai se desenvolver e nascer uma nova esponja. Qual é a vantagem dessa reprodução sexuada? É porque com a variabilidade genética, então isso quer dizer o quê? Que essas esponjas irão se perpetuar, irão se multiplicar e cada vez mais irão ter esponjas, né, no mar. E outra dica, as esponjas podem ser dioicas, como eu já falei, né, na explicação, elas têm os dois sexos, são separados, o macho e a fêmea, e também pode ser monóica. Uma esponja, ela vai ter os dois sexos, também chamado de hermafrodita. Sobre a reprodução assexuada, na esponja mesmo, vai nascer, né, um broto, esse broto vai crescer, e com o tempo esse broto vai se despregar, vai se soltar da esponja, e ao cair no substrato, vai se fixar e dar origem a uma nova esponja. E também vai ter a reprodução assexuada pela regeneração, né? Essa esponja, ela vai se desagregar, com o tempo ela vai ter a reorganização das células, e depois de um tempo, essas células vão se formando novas esponjas. Qual é a desvantagem dessa reprodução assexuada das esponjas? É que nesse caso da assexuada,
ela não vai variar, né? Então, é possível que depois de um tempo, essas esponjas possam sumir. Já na outra, da sexuada, que elas vão variar na parte genética, elas vão se reproduzir, vão perpetuar, né? E vão existir por muito tempo. Qual a importância das esponjas na interação ecológica com outras espécies de animais? Para que essas esponjas servem? Elas servem de habitat, né, local para muitas algas e diversos animais morarem, e também são fonte de alimento para muitas espécies de peixes. Agora vamos falar dos quinidários. Os quinidários, aqui no caso representado pelas águas-vivas, caravelas, hidras, corais e anêmonas, né, são marinhos, vivem no mar. Eles podem viver isolados, né, só, ou em colônias. São diblásticos, né? Tem a estrutura ectoderme e endoderme, que a ectoderme é revestimento externo para fora, de fora, e a endoderme é revestimento interno da cavidade digestória. Sobre a mesogleia, né, que é uma massa gelatinosa constituída por rágua. Tem simetria radial, tecidos diferenciados. Então, esse tipo aqui de animal, ele é um pouquinho mais melhorado do que os poríferos. E tem células urticantes. Quer dizer o quê? Que essas células, elas podem causar um tipo de queimação no indivíduo, né? E animais pequenos, dependendo do local deles, podem morrer, né? E animais maiores, como o ser humano, eles podem apenas ter umas leves queimaduras, mas dependendo da quantidade de água viva que vai atingir, no caso, essa pessoa. Então, vamos lá. Aqui, vocês podem ver, né, um tipo de quinidário. Aqui é uma anêmona do mar. Ela tem a rede nervosa, diferente dos poríferos que não tem sistema nervoso, né? Então, essa rede nervosa serve para quê? Serve para a contração e relaxamento quando o quinidário executa os movimentos nos tentáculos, né? Então, eles fazem movimento, eles são sensíveis, né, a tato. Sobre as suas formas e estruturas internas dos quinidários, vocês podem ver que eles têm forma diferente, mas têm as mesmas estruturas, como tipo o quê? A boca, tentáculos, que serve para pegar o alimento, né? No caso aqui do pólipo da medusa, essa boca, ela vai servir como entrada e saída de resíduos e de água. Sobre os quindoblastos. Esses quindoblastos liberam seu filamento urticante, que funciona como arma de defesa e de ataque. Vocês podem ver aqui as fases, né? Ele está contraído, ele está guardado, e quando eles se sentem atacados, né? Como forma de defesa, eles liberam esse filamento, que ele, como eu falei anteriormente, em animais menores do que ele, eles podem até matar. E animais maiores, como o ser humano, vai ter algumas queimaduras, dependendo da quantidade de águas vivas que vão entrar em contato com essa pessoa, né? Pode ter leves ou grandes queimaduras. A classificação dos quinidários: 3 tipos: hidrozoa, escifozoa e antozoa. O hidrozoa que são os hidrozoários, quer dizer hidro, água, e zoa, animal, né? Escifozoa, cifozoários, escifozoa ou esquifos, né? Tem forma de taça, e o zoom animal forma de taça. Antozoa, que são os antozoários, do grego antos, flor, e zoa, animal, então são animais que parecem com flores. Então, vamos começar pela classe da hidrozoa. Aqui é uma caravela, né? A caravela é uma colônia de pólipos, né? Quando os pólipos se unem e formam
caravela. Vocês podem ver que ela é um hidrozoário, é de pequeno porte, com organismos vivendo isolados ou formando colônias. E o que predomina aqui são os pólipos, né, sobre as medusas. Então, exemplos da classe hidrozoa são as hidras, caravelas, como a da imagem, e as hibomélias. Classe Escifozoa, né? Aqui no exemplar aqui é a água-viva, representante dessa classe. Então, nessa classe aqui, né, os pólipos são reduzidos e as medusas apresentam a mesogleia, né, gelatinosa, aquela parte gelatinosa. E nos cifozoários, o que ocorre de predomínio, né, das formas são as medusoides, que no caso são as medusas, como as conhecidas águas vivas. Gente, um informativo, né? Essas águas vivas, elas variam de tamanho. Elas são de pequeno porte, mas em alguns mares podemos encontrá-las de tamanhos grandes. Classe Anthozoas, que são os anthozoários, constitui a classe mais numerosa de quinidários, apresentando somente pólipos. Nos recifes, né, coralinos, existe uma grande diversidade de pólipos, de anêmonas do mar e corais. Sobre a nutrição dos quinidários. Lembrando, né, os animais, ele tem um ciclo, ele também se alimentam, então. Aqui na parte da nutrição, né, a captura do alimento é pelos tentáculos. A boca vai servir de entrada e saída, né? O alimento é parcialmente digerido na cavidade digestória extracelular. Células flageladas captam alimentos não digeridos e transferem para a gastroderme, que é pela parte interna. Então, o que não vai ser bem digerido vai se transferir para outra parte, né, para outra camada dentro dessa água viva, que é na parte intracelular. Os quinidários têm também sua reprodução. Então, reprodução assexuada. Um ser só, por si só, consegue se reproduzir. Aqui no caso da assexuada, vai ser o brotamento, né? Aqui é um desenho de uma hidra. Essa hidra, ela vive em água doce. É um processo reprodutivo assexuado. Então, dessa hidra vai nascer um broto, né? E esse broto vai crescer até chegar o momento dele se despregar, né? Da hidra maior. E assim dando na origem uma nova hidra. Sobre a metagênese ou alternância de gerações, né? Essa parte aqui quer dizer o quê? Que vai ter um período que elas vão se reproduzir por a forma assexuada e vai chegar um tempo, né, que vai ter alternância de gerações que ela vai se reproduzir de forma sexuada. Vai ter, como antes no exemplo dos poríferos, vai ter a água-viva fêmea e a água-viva macho. Lembrando que o macho vai liberar os espermatozoides, né? No caso, ele libera esse espermatozoides na água. E a fecundação é interna, né? Então, o espermatozoide vai de encontro no caso aqui, a medusa adulta, né? Vai de encontro, a fêmea vai entrar, lá vai se fecundar e vai se desenvolver. Com o tempo, vai liberar a larva plânula. Essa larva plânula, ela vai se fixar também no substrato, formando o cifistoma. E daí ele vai se desenvolver, né? Vai virar um jovem. Vai acontecer a estrobilização, que é a divisão transversal, né? E daí você pode ver
eu vou até apontar, ó. A larva, né, se fixa no substrato. Com o tempo, essa larva, ela vai dar forma a um cifistoma. Esse cifistoma vai aparecer algumas estruturas, como vocês podem ver, ó, né? E depois vai ter a divisão transversal. Quando acontece isso, tem as efiras, né? Medusas maduras. Vocês podem observar aqui, ó, que cada pontinho dessa é uma medusa que vai ser liberada, né? E vai se desenvolver uma medusa adulta. Assim, acontecendo um novo ciclo, né? Então, isso aqui é alternância de gerações. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre esses dois animais e vocês vão praticar, né? O que vocês aprenderem pela essa videoaula, vocês vão praticar no TD. Vocês irão também resolver a atividade do livro. E qualquer dúvidas, né? Iremos tirar essas dúvidas na aula online. Espero que vocês tenham entendido, gostado um pouco do conteúdo e até a próxima aula. Tchau!